Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi a Bragança enfrentar o Red Bull Bragantino e acabou derrotado, ou seja, em 9 pontos o São Paulo só conseguiu conquistar um nesse começo de Campeonato Paulista. Gabriel Pericini está em trânsito, a gente vai fazer depois um vídeo falando com ele, ele mandou considerações, mas está ao meu lado, alguém que não pode dispor de tanto tempo assim, porque o Anotações Tricolores de amanhã vai falar muito sobre esse jogo, então eu peguei ali alguns minutos de Alexandre Gisbrecht, dos Jogos SPFC no Twitter e do Anotações Tricolores aí para a galera que assina e para quem não assina, obrigatório assinar. E saudações, Ale, o que você achou do jogo? Um jogo difícil, esse é o vídeo de jogo que a gente está fazendo aqui. O que você achou dessa partida do São Paulo e a pressão que São Paulo vai ter daqui para diante, né? Porque o Rogério Ceni fica aí muito mais pendurado, já tem um pouco da desconfiança da torcida, porque, enfim, né, veio já de uma situação diferente da primeira passagem dele, e o Campeonato Paulista, por menor que seja a importância que tenha, você ter 9 pontos disputados, só conseguir conquistar um, ainda que a gente tenha todo um contexto para isso, tem um peso enorme, né? Esse é o tipo de jogo que é até difícil você dar uma nota, porque o São Paulo apresentou alguma coisa no ataque, especialmente no começo do segundo tempo, mas a defesa foi um desastre durante praticamente o jogo todo. Então, se você pegar e fazer uma média não funciona aí, porque o ataque foi um desastre completo. Olha, desculpa, a defesa foi um desastre completo durante praticamente todo o jogo. O tapete vermelho que eles deram para o Bragantino fazer, principalmente o primeiro gol, obviamente, né? O Miranda naquele. Assim, a gente sabe que ele tentou fazer, mas é difícil até de descrever. O segundo gol, outro tapete vermelho, que 3 zagueiros fechando não conseguiram chegar a tempo de impedir o chute. O terceiro gol, Igor Vinícius, só faltou ele pedir por favor pro Johan chutar, né? E depois no quarto gol, o Gabriel Novaes entrando no meio da zaga também, todo mundo fazendo salamaleque, por favor. Então, ainda que no segundo gol tem aquele toque de cabeça que tira um pouco ali, mas de novo. Sim, mas os zagueiros fechando, 3 zagueiros fechando. Então, é como você pensa assim, sei lá, o Indiana Jones fugindo no começo dos Caçadores da Arca Perdida, passando lá pela porta, fechando em cima da hora. Quase isso. Não, aliás, parece muito isso, Gu, né? Essa coisa dos 2 zagueiros, quando eles fecham, já o atacante já foi. Já passou, a porta fecha, mas não tem. E uma coisa muito curiosa, porque a zaga hoje foi formada por Miranda e por Arboleda, que são 2 dos zagueiros mais ali prominentes, né? Que todo mundo tem ali aquela esperança, que falam que é a zaga titular e tudo mais. E não foram bem, nem Miranda, nem Arboleda. Arboleda, que inclusive perdeu a titularidade no Equador, mas não fez um jogo bom hoje, mas o do Miranda foi catastrófico. E já na última partida ele tinha errado um lance parecido com esse, e já no campeonato, né, na temporada passada também. Não quer dizer que o Miranda, não, temos que condenar, tacar, né, tochas. Não é isso. O que a gente diz aqui é zagueiros de qualidade como o Miranda vão falhar, e mais do que uma vez. Às vezes vai acontecer de fazerem um jogo ruim, não é ponto para condenar, mas eu falo, se fosse Léo e Diego nesse jogo, nesse mesmo jogo, Léo e Diego, hoje estaria assim a internet toda explodindo em cima dos caras, dizendo que são incapazes. A gente já tem uma série de canais vociferando contra eles, dizendo que não tem condições, e contra o Miranda o peso vai ser diferente. E não tem a ver só com crédito, tem a ver com simpatia que alguns jogadores têm e que outros não. Né? O Gabriel, apesar de estar em trânsito, ele mandou algumas considerações. Né? Ele falou que o primeiro tempo do São Paulo foi igual aos primeiros jogos, né? Lento, sem criatividade, e aí ele pontuou, né? Nestor não é primeiro volante, e isso traz muitos problemas, né? O erro do segundo gol passa muito, especialmente por Thales e Miranda, que falhou pelo menos 3. O time teve mais de 20 minutos de bom futebol, sempre pela esquerda, sempre em transição. Coincidiu com os melhores 20 minutos do Rigoni, que o Rigoni não vinha jogando bem, né? Em mais ou menos 7 meses, o Rigoni hoje conseguiu fazer, peça fundamental do ataque, perigo só pelo lado esquerdo. Como em 2021, Igor Vinícius não ataca, Alisson bem, Igor Gomes entrou bem, tirar Igor, o Gabriel tinha colocado que era inexplicável
tirar o Igor Gomes. Aliás, a gente está esperando informações, porque no momento que estamos gravando esse vídeo ainda não saiu a coletiva do Rogério. O Ale está de olho ali, ainda não teve, né, Ale? Nenhuma. Aparentemente não, nenhuma movimentação da coletiva. Porque assim, a gente está esperando essa informação, porque a saída do Igor Gomes, o que te pareceu ali? Eu não consigo, assim, eu não descarto que possa ter alguma explicação lógica, eu só não consigo pensar em nenhuma com as informações que a gente tem aqui de fora. Não, assim, para mim, olhando assim, vendo o jogo que eu vi, é inexplicável. Porque o Igor Gomes, até, óbvio, não foi a melhor atuação da carreira dele, mas ele ajudou ali no segundo tempo, quando ele entrou no lugar do Tales. E aí, de repente, ele sai no fim do jogo. Eu realmente não. Qualquer coisa que eu elocubrar aqui é um chute total. Eu gostaria de acreditar que tem uma explicação lógica para isso, mas fica assim, a impressão que a gente tem é simplesmente assim, que foi uma decisão que acaba queimando o jogador meio que do nada. Muito. Porque, pelo menos eu não me lembro de ter visto alguma... Eu poderia imaginar isso aí se, por exemplo, ele tivesse tido alguma jogada assim, irresponsável, alguma coisa assim, e aí o técnico manda uma mensagem, mas eu não me lembro de nenhuma jogada. É uma expulsão, né? Alguém foi expulso e às vezes um jogador que acabou de entrar sai naquele sacrifício, mas tirar desse modo... o Rogério atenta para uma coisa, e de novo, estamos trabalhando sem informação de que teve qualquer coisa, aliás, pelo contrário. Jornalista da TV, ali a HBO Max, que teve exclusividade na transmissão, falou: não percebi nada de anormal que justificasse a saída de Igor Gomes. Não pareceu estar sentindo nada na minha observação. Fiquei ali no banco observando e não percebi nada. Então aí fica aquela questão assim, a gente comentou isso inclusive no pré-jogo, eu e o Gabriel, que dos defeitos, né, uma das coisas que o Rogério Ceni não tem como qualidade, a gente falou isso também na live, é a gestão de elenco. Você colocar um jogador e tirar um jogador, olha, isso não vai fazer bem para o jogador e para o grupo que gosta daquele jogador. Você colocar ele numa partida, no meio da partida, e tirar ali, ele ficar pouco mais de meia hora, deixa todo mundo um pouco incomodado, ainda que ele tivesse voltado de um quadro de Covid. Então, o Gabriel falou, né? Tirar Igor Gomes é inexplicável, ele mandou ainda nas considerações dele. Gabriel Neves deveria ter entrado muito antes e na vaga do Nestor, porque o Nestor não é primeiro volante, né? O Gabriel pontuou isso desde quando o Rogério tentou isso insistentemente. Arboleda abaixo também, fora os 20 minutos. Repito, transição rápida, apesar de ser um time que se propõe a ter a bola, sair jogando Nestor volante, etc. O time apresentou muito pouco, mas poderia ter matado o jogo após o 3-2. E aí eu concordo. O São Paulo teve 2 ou 3 oportunidades quando estava com a vantagem e desperdiçou, né? E infelizmente não conseguiu fazer o resultado ali, não conseguiu concluir bem para matar o jogo e acabou tomando o gol logo em seguida do empate e depois da virada, né? Da revirada. Né? Então, assim, as considerações do Gabriel bem pertinentes, ele estava no campo, imagino que ele esteja bastante irritado, mas, aliás, Ale, eu vi coisas absurdas no Twitter, isso tem a ver muito com o desabafo. Ah, não, o Volpe. Vamos desculpar, gente. São Paulo tomou 4 gols hoje. Ale, alguma culpa do Volpe em algum dos gols? Eu não vi culpa dele, particularmente, em nenhum dos gols, mas mesmo com a defesa desastrosa como foi, 4 gols é um negócio que nenhum goleiro gosta de tomar. Então, nenhum goleiro deveria tomar. Ele fez uma boa defesa ainda, muito semelhante a que o Jandrei... duas boas defesas que eu me lembre. E uma muito semelhante ao que o Jandrei fez na primeira partida, né? De sair ali para matar o lance. Ele fez 2 defesas boas, mas uma muito semelhante àquela que o Jandrei fez na outra partida. Mas de qualquer jeito, assim, mesmo sendo 4 gols, é que quando você olha o comportamento da defesa em cada um desses 4 gols, é muito difícil você pensar que tivesse muito que ele pudesse fazer ali, ou que qualquer outro goleiro pudesse fazer ali. Uma bola que entra no ângulo daquelas com a parábola perfeita. A outra, numa perda de bola do Miranda, que deixa o cara chegar sozinho contra ele. É a segunda seguida, né? A do Miranda é a segunda seguida. Na última partida ele teve uma dessa, só que ele fez a falta e evitou o pior.
mas ele teve outras no ano. E, de novo, eu não estou aqui condenando o Miranda. O Miranda é um zagueiraço. Só que se fosse o Léo, estaria sendo massacrado. E o que a gente combate aqui no canal não pode ter dois pesos e duas medidas. Quando é o Léo é uma coisa, quando é o Miranda é outra, porque apesar de termos aí estirpes diferentes, o Miranda ser um jogador muito mais gabaritado, um jogador que rodou a Europa, um jogador que fez história do São Paulo, quando a gente vai analisar o jogo, a gente tem que analisar tudo, técnico, condições de time, elenco e tudo mais. E às vezes a gente condena um jogador de base, às vezes a gente condena um jogador esforçado, como é o caso do Léo. O Léo, quando foi para a zaga, ele foi estudar zagueiros para tentar ali melhorar e a cada vez mais, e ele conseguiu ser consistente. Mas quando acontece uma falha do Léo, não vai ser massacrado como acontece quando acontece uma vaga do Miranda, uma falha do Miranda ou do Arboleda, é um outro peso. E o Léo é massacrado, o Diego é massacrado, e o Diego e o Léo foram bem na última partida, né? Então aí a galera vai falar. E aí nós temos aí também a pressão em cima do Rogério, né, Ale? A gente não sabe como a diretoria vai reagir a essa pressão. A pressão tá forte, a gente vê pelo Twitter, mas o Twitter é um dos termômetros. Eu imagino também que os conselheiros do São Paulo, que adoram fazer uma pressão sobre um técnico, imagina numa situação como agora, lembrando que o São Paulo está nesse momento com a sua segunda, ou pelo critério de desempate, terceiro pior início de Campeonato Paulista na sua história. Ou seja, 1 ponto em 3 jogos é algo que só aconteceu outras 2 vezes na história do São Paulo, que foi em 1960, né, quando o São Paulo teve um empate e 2 derrotas, mas com um saldo de gol de -4, né, hoje o saldo é só de -2, e em 1936, que aí não foi nem 1 ponto, foi 0 ponto nos 3 primeiros jogos, né, 3 derrotas, logo depois da refundação. Curioso, 3 derrotas por 1-0. Mas ali era um negócio, o clube estava se reerguendo das cinzas praticamente, começando de novo. E agora, apesar de muitas vezes o Casares falar que está reconstruindo o clube e tudo mais, não está exatamente das cinzas. E lembrando que tudo isso acontecendo enquanto a gente tem um diretor de futebol que está driblando o estatuto para ocupar o cargo que ele ocupa. Então, ele não entrou em campo, votou sim. Esse diretor votou sim. Não entrou, mas ele votou sim. Ele votou sim, né? Ele ajudou a construir o time. A gente não sabe o quanto tem de assinatura do Belmonte, por exemplo, nas contratações que o São Paulo faz. Então, ele decide contratação, ele realmente ouve o Muricy, talvez ele devesse ouvir o Muricy, não devesse, a gente não sabe como funcionam as coisas lá dentro, mas o fato é que ele está num cargo que ele não deveria ocupar, e isso eles comprovaram quando tentaram inserir a cláusula Belmonte no golpe. A cláusula Belmonte foi derrotada, assim como todo o resto do golpe, amém, e ele continua no cargo, o que é uma... Ali é bizarro, porque na própria mídia do clube ele aparece como diretor de futebol. E ele vai em programa de TV, ele não pode se apresentar assim, porque o estatuto proíbe. É como se São Paulo resolvesse jogar com outra cor. Isso é muito grave. Mas uma coisa que você falou, e aí é importante pontuar, nós estamos falando de Rogério Ceni. E eu estou para fazer um editorial sobre se foi correto ou não trazer Rogério Ceni. Né? Rogério Ceni, um acerto ou um erro. E por que eu falo isso? E talvez eu faça esse vídeo sem que o Rogério esteja mais como técnico. Quando o Casares queria Rogério Ceni, era ainda época de eleição. Tanto o Casares quanto o Natel, eles tinham uma inclinação para Rogério Ceni. Queriam Rogério Ceni. Só que no intervalo das coisas, o Rogério não quis esperar o fracasso do Diniz. E eu falo esse fracasso porque não era um fracasso esperado. O Diniz tinha feito um trabalho muito bom. Qualquer diretoria que tivesse ali um pouco mais de paciência, ou tivesse um pouco mais de traquejo, poderia ter aproveitado melhor aquilo que o Diniz deixou de legado, e o Rogério acabou acertando com o Flamengo, e foi para o Flamengo, deu declarações polêmicas. Não é o caso. O caso é que Júlio Casares ainda queria Rogério. Trouxe Crespo querendo Rogério, montou um time para Crespo que pensa diferente de Rogério, querendo Rogério, e Crespo funcionou no Paulista. Foi muito exaltado por isso, só que não funcionou no restante do ano porque a gente fez sacrifício demais pelo Paulista. Daí o Crespo foi analisado por coisas que ele não tinha controle. Ok,
mandaram o Crespo embora. E aí conseguiram trazer o Rogério. Só que o Rogério vem com um elenco que não foi ele que montou. O Rogério vem com um elenco que faltam peças para a maneira como ele enxerga o futebol, porque o elenco foi montado por um cara que tinha ideias diferentes. E aí eu ressalto, mais uma vez, o erro não está tanto no Rogério. O erro está na diretoria de escolher Rogério para o elenco que você tinha em mãos. Você tinha que conhecer o suficiente do trabalho do Rogério para não trazer o Rogério se você tem um elenco X e pouco dinheiro ou nenhum dinheiro para gastar para fazer as devidas correções. Então você teria que ter procurado no mercado um técnico que conversasse com o trabalho do Crespo. Mas não. São Paulo trouxe o Rogério para satisfazer esse desejo do Casares. 3 horas depois de demitir o Crespo. E depois, exato, e depois de parte da torcida. E aí o que acontece? Não ia gastar nada, vaza o áudio de Muricy e sai o São Paulo gastando o que não tem. Nós temos jogadores que estão. Tem jogador que está assim, com salário a dever, salário, direito de imagem, que seja, porque direito de imagem faz parte ali do salário. O São Paulo está trazendo. Tem uma outra questão ainda, que é uma questão que é recorrente nessa última década do São Paulo. O Crespo, quando foi demitido, faltavam 13 jogos para acabar o ano. Ok? Não são 5 jogos do Aguirre e do Diniz, mas assim, entrou o Rogério para pegar uma bucha que ia ser complicada e já seguir para a temporada seguinte com essa bucha no currículo. Então, a não ser que ele entrasse e ganhasse os 13 jogos, o que a gente acho que meio que tinha a impressão que não ia acontecer, ele ia carregar todo esse fardo para 2022. Então, 2022 ele teria que entrar voando. E o São Paulo não entrou voando, e é até compreensível que não tenha entrado voando. Mas o problema é que a pressão continua. A pressão está aí. Você abre o Twitter, você vai ver isso, e você vai ver isso também se você tiver acesso a grupos de conselheiros no WhatsApp. E é pior essa pressão quando o antecessor ganhou um título. Porque o Crespo chegou, ganhou um título paulista, então assim, o que se espera minimamente do Rogério... Porque o Aguirre não ganhou título e o Jardine pegou uma pressão insustentável. Não, tudo bem, mas aí eu digo que o Rogério vai pegar uma pressão ainda maior que a do Jardine, porque você vai olhar e falar, o antecessor recebeu lá alguns reforços e ganhou paulista. Porque muita gente fala, Crespo é melhor que Diniz porque ganhou. Isso é bem curioso. Então, o que o Diniz ganhou? Nada. Crespo ganhou, então o Crespo é melhor. Você vai comparar o Arboleda e o Rodrigo Caio, aí isso que ganhou não vale. Por quê? Porque é o que eu gosto e o que eu não gosto, que vai contar muito nisso. Mas o que eu digo é o Rogério, que é um ídolo do clube, assume um clube, recebe alguns reforços que ele deu aval. Porque ele deu aval para esses reforços que o São Paulo recebeu. Mas ele não recebeu o ponto que ele queria. Então ele devia ter segurado aí e falou, segura aí um Alisson da vida e pega esse dinheiro e se concentra no jogador que eu preciso. O Rogério já tinha ali condição de... Não dá para isentar completamente o Rogério. Agora, não dá para culpar o Rogério pelo desempenho do clube agora, porque como você falou ali, ele assumiu o São Paulo com 13 jogos, pouquíssimo tempo para treinar, um time que estava sendo treinado para convicções alienígenas para o jeito que o Rogério pensa futebol, e o Rogério não tendo as peças para ele fazer o time jogar do jeito que ele pensa. Mas então o Rogério é limitado? Eu nem discuto isso. A diretoria tem que saber qual é o perfil do Rogério. Ele até pode saber trabalhar em outras coisas, mas assim, se você pega um tenista que tem determinada... Você pega o Nadal e ele tem capacidade de jogar no saibro, ele vai jogar melhor no saibro do que em outro piso. Não quer dizer que em outro piso ele não consiga jogar. Se você tiver um campeonato de saibro, é melhor você ter o Nadal. Se você tem um outro tipo de campeonato, talvez seja melhor você procurar outro tipo de tenista. O São Paulo tinha um elenco para outro tipo de técnico. Escolheu o Rogério. E o preço está aí. A culpa nem é tanto do Rogério. E o Rogério tem muita capacidade de aprender. Mas, assim, faz alguns jogos que ele está insistindo em Nestor nessa posição, o Nestor, e é preocupante, né? Já era coisa pro... Também pela falta de opção, né? Assim, ele tem hoje só o Gabriel Neves para a posição, e assim, eu teria optado pelo Gabriel Neves em vez do Nestor, até porque se ele está querendo fazer o rodízio e tudo mais, o Gabriel começou contra o Guarani, o Nestor começou contra o Ituano, então faria sentido colocar o Gabriel começando contra o Bragantino. Mas
assim, ele não tem o Luan aqui. Talvez ele quisesse ter o Luan aí, e o Luan é uma questão assim, é muito azar, porque ele teve uma contusão que foi uma aberração no primeiro treino com o Rogério, né? Ele até se recuperou a tempo para o último jogo, mas assim, com condição de jogar só por uns 15 minutos, então o Rogério achou melhor não ter colocado em campo, e até fez bem, porque o São Paulo estava perdendo o jogo, tudo mais, não fazia muito sentido colocá-lo ali. E aí ele voltou para essa temporada. Ele retornou antes da pré-temporada para tentar readquirir uma condição física e tudo mais, e aí uma semana da estreia ele começa a sentir dores musculares e tudo mais, e a gente não sabe o que deu o exame dele, mas o São Paulo ainda lista ele como dores musculares, então supõe-se que não tenha uma lesão, mas que não seja algo grave, mas ele já completou 2 semanas sem treinar. Da mesma maneira o Luciano, que lá no começo da pré-temporada ele já se queixou de dores, aí constataram uma contratura na panturrilha e tudo mais, mas o São Paulo ainda estava otimista de que ele pudesse estar pronto para a estreia no Paulista. Já faz uma semana e ele ainda não conseguiu nem voltar a treinar. Né? E aí não é nem virar e falar assim, eles prometeram, não é nada disso. Eu entendo que a previsão é um negócio complicado e que justamente porque a gente cobra esse tipo de coisa, que eles não costumam divulgar esse tipo de previsão. Mas no fim das contas é um fato, ele está sem treinar desde o começo da pré-temporada, vai fazer 1 mês que ele está sem treinar, e o São Paulo hoje talvez não tenha precisado, o problema do São Paulo hoje não foi o ataque, mas o São Paulo precisou de alguém como o Luciano contra o Ituano, precisou de alguém como o Luciano contra o Guarani. Que faz essa ligação, né? Vai buscar a bola no meio e conduz a bola. Faz muito bem. Faz muito bem. Porque não é só a questão, assim, o Luciano ele tem muita coisa que ele agrega ao time, que é essa função que aparentemente ninguém mais faz, e é também a inteligência de carregar. Ele é raçudo, mas ele também carrega. Por exemplo, teve um gol que até o Gabriel citou na última live, que acho que é contra o Inter, no ano passado, que o Luciano ele não participa diretamente do gol, mas ele arrasta a defesa adversária na movimentação dele. Essa inteligência ele tem. E isso faz falta, não é todo mundo que tem isso, não é? Às vezes a gente não reconhece os pequenos talentos, mas o Luciano tem esse talento, a gente até brinca no canal, quando o Luciano está jogando, quem vai fazer as vezes do Luciano, quem será o Luciano desse time? Mas a verdade, assim, é que com o Rogério parece bem perdido, né? Assim, um pouco... Ele parece assim, que a gente fala, perdido no mato sem cachorro, ele está perdido no mato sem ponta veloz e driblador. E assim, ele deveria ter um plano B para isso, especialmente considerando que ele sabia que talvez não viesse esse ponta veloz e driblador. Eu não sei se o plano B dele era algum dos garotos, mas não parece ser, porque ele até agora não escalou nenhum dos garotos como titular. Ele chegou a falar que talvez pudesse ser o Marquinhos, que talvez pudesse ser até o Jonas Toró, o Danilo Gomes. O Danilo Gomes não está nem inscrito no Paulista. O Toró está, mas ainda não foi relacionado para os jogos. E o Marquinhos foi relacionado, mas ele entrou em 2 dos jogos no segundo tempo, com pouco tempo para mostrar serviço. Então, se o Rogério está querendo tanto esse ponta, e assim, a gente já viu que não é o Nicão, não é o Alisson, não é o Rigoni, embora o Rigoni seja o que talvez mais próximo dessa característica, e hoje mais ou menos nesse sentido, mas assim, o São Paulo estava tão penso para a esquerda que ali não era questão de você ter um ponta fazendo. O São Paulo estava jogando daquele lado e o Bragantino estava marcando mal daquele lado. Então isso tudo funcionou a favor do São Paulo. Não foi o fato de ter alguém com as características que o Rogério queria. Agora, e no restante do jogo, qual que é a filosofia? A gente não sabe qual que é a filosofia. O que ele está tentando? O que ele está tentando nos treinos? Ele está nos treinos testando Marquinhos, testando Toró, testando Danilo, testando qualquer um. A gente não sabe também. Tudo que a gente sabe é que, assim, durante os jogos, São Paulo praticamente nunca tem o tal do ponta. Se ele é tão necessário assim, então, qual é o plano B? Sim. Não, você fica preocupadíssimo, né? O que o São Paulo tem de ideias, né? Aliás, Ale, é muito difícil isso, né? Porque tudo cai no elo mais fraco, né? Seja jogador, seja técnico, não cai na diretoria, né?
Não cai. Por isso que eu fiz questão de, quando eu publiquei o tweet falando da segunda, ou por critério de desempate, a terceira pior campanha do São Paulo no início do Campeonato Paulista, na história, eu fiz questão de apontar a diretoria, porque tem uma pessoa lá que ocupa um cargo que estatutariamente não poderia ocupar, mas está lá. Como eu falei agora há pouco, não entrou em campo. Mas é toda uma construção de uma situação, né? Como assim, o golpe, se passasse, não é que ele ia afundar o São Paulo de cara, tem todo um processo. É a mesma coisa aqui. Então a gente teve o pior início de brasileiro da história do São Paulo, aliás, pior início de qualquer campanha, em qualquer torneio oficial do São Paulo no brasileiro, quando levou 10 jogos antes de ter uma vitória. Agora a gente tem o pior início de Campeonato Paulista da história, e início de Campeonato Paulista, você vê assim, é raro até o São Paulo ter ficado sem ganhar 2 jogos, agora é 3, que é algo que só aconteceu 3 vezes na história, né, antes de agora. A outra foi em 85, mas em 85 o São Paulo ainda ganhou 2 jogos, por isso que não entrou nessa conta, empatou 2 jogos, não entrou nessa conta, Nós tivemos com essa gestão o pior início de brasileiro e o pior início de paulista, é isso? Não, e o pior início de uma gestão, porque também o primeiro mês inteiro da gestão Casares e da gestão Belmonte, por consequência, foi também sem nenhuma vitória. E até aí eu achava que era um negócio assim meio exagerado apontar isso, porque tem uma série de questões, mas ali ainda fez o time cair do primeiro lugar do brasileiro, né, que tinha 7 pontos de vantagem, e assim, combinado com depois o pior início de brasileiro e agora com o pior início de Campeonato Paulista, pode ser coincidência? Claro que pode, né? É muito difícil você estabelecer factualmente todas as conexões e tudo mais, mas você começa a olhar e fazer análise, ver os erros que são cometidos, e isso é muito importante, os erros que são cometidos. Porque se o São Paulo eventualmente não se classificar para o mata-mata do Paulista, e óbvio, estamos só na terceira rodada, então é cedo para falar em não classificação, classificação, rebaixamento, qualquer coisa. Mas o problema é que o São Paulo depende disso para orçamento, depende disso até para resultado esportivo no ano. Por que o ano passado ele se salva no discurso da diretoria? Porque o São Paulo ganhou o Campeonato Paulista. E isso é um negócio que eu discordo de você e do Bandana. Eu faço questão de dizer assim, de você, do Gabriel, eu acho que o Paulista foi importante, sim. Eu acho que poderia ter sido conquistado sem dar aquela ênfase lá que custou o resto do ano. Mas é até bom que esclareça. Quando a gente fala que não tem importância no sentido de trazer notoriedade para determinadas coisas, né? Crespo caiu fora, Igor Gomes, Sara, continuam massacrados. Ele valeu para tirar a fila. Nesse ponto, isso sim. Mas o que eu digo é uma taça de gelo, porque, por exemplo, fosse uma conquista de brasileiro e alguém chegasse e falasse: o Sara é um lixo, o que ele conquistou? Brasileiro. Agora, o Sara é um lixo, o que ele conquistou? Paulista? Ninguém liga. O Paulista só serve de parâmetro porque se alguém quiser chegar e falar assim: Rodrigo Caio é um lixo, e Arboleda? O Arboleda ganhou um Paulista aqui no São Paulo. O Rodrigo Caio ganhou um monte de coisa porque estava no Flamengo, que é melhor. Porque as pessoas costumam ser desonestas, essa coisa. O que ganhou só vale quando... Né, porque o Hudson saiu daqui e ganhou o quê? Ganhou fora. O próprio Rodrigo Caio ganhou quando não estava no São Paulo, ganhou uma medalha olímpica, depois foi para o Flamengo e ganhou um monte de coisa. Mas aquela fracassada. Como o pênalti contra o São Paulo no domingo e o não pênalti a favor do São Paulo hoje. Sim. Nenhum dos dois lances foi pênalti, mas eles foram muito parecidos, a posição do braço muito parecida nos Você colocou isso lances no Twitter. Não, um foi pênalti e o outro não foi. E aí você pode até discutir que aquele só foi porque o árbitro apitou em campo, o VAR decidiu não interferir e tudo mais, mas você vê, no fim das contas, você ficou com uma situação bizarra, em que você tem 2 lances muito parecidos e um foi pênalti e o outro não foi pênalti. E aí, então, você pensa, para que serve o VAR, então? E contra o rival foi bizarro, porque a regra diz que se bate no corpo e na mão não é pênalti, para eles foi pênalti. Né, a favor deles. E aí a gente pega, por exemplo, o próprio caso de Jandrei. O Jandrei pegou um pênalti. O melhor goleiro da história. Caraca, o Volpi pegou 2 contra o Flamengo. Mas o Volpi é um lixo. De novo. E aí eu não estou falando, porque assim, a gente entende quando o Miranda erra, a gente entende quando o Arboleda erra, a gente entende quando jogadores que a gente gosta erram. Rigoni perde um gol que não pode perder, a gente entende. Agora, se é Léo,
se é Igor Gomes, se é Sara e se é Volpe, aí a gente não entende lixo e tal, e aí a gente não pega nenhum contexto de nada. E isso acaba fazendo muito mal, por quê? Porque toda vez que São Paulo perde, em função de uma série de coisas que estão muito mais para cima, a gente está tendo 10 anos de fracasso, com diretorias e gestões muito semelhantes, muda o presidente, mas são os mesmos nomes ali que estão ao entorno, aí ninguém se atenta a isso, ou então muitos canais não querem falar sobre isso porque isso é custoso. E a gente que tem fama, e a gente tem aqui, tá? Quando a gente explica isso de jogador, não, vocês estão passando pano para não perder acesso. Querido, atacar jogador é a coisa mais fácil do mundo. Se eu chamar todo mundo de pereba, isso não afeta em nada a diretoria. Porque a diretoria fala, eu tentei. Agora, quando se ataca a diretoria, isso tem peso. Isso tem peso, isso tem preço. E a gente vem atacando aqui diretorias, no plural, desde o terceiro mandato Juvenal para frente. Tem vídeos gravados disso. Hoje é mais um reflexo. O Ale falou isso no começo da transmissão aqui. A gente tem um diretor que está driblando o estatuto. Eu não quero nem saber se o cara é bom ou ruim nesse aspecto, porque primeiro que já começou o errado. E segundo que o cara votou sim. Eu sempre escutei falar muito bem do Belmonte. Escutar falar bem significa que o cara tem o coração no lugar certo, que é um cara de boa índole, não significa que ele seja competente. E um cara que vota assim para o estatuto do jeito que se desenhava, desculpa, não está tão comprometido quanto eu esperava. Não importa quem esteja no cargo como conselheiro no lugar. Pode ser o Belmonte, pode ser, sei lá, meu pai. Meu pai não vai ser porque ele não é sócio do clube nem nada, mas poderia ser qualquer pessoa. E eu ia falar, tá errado. Tá errado, sim. Não importa. Poderia ser o Gabriel e a gente estaria falando aqui, eu e o Gabriel estaríamos falando contra o Gabriel. Porque tá errado. Seria bizarro isso. O Gabriel jamais aceitaria. Eles tentam fazer um malabarismo assim completo para explicar, porque o estatuto não proíbe. O estatuto proíbe, sim, tá escrito lá. Tanto proíbe que eles tentaram mudar no golpe. E aí eu imaginava que se o golpe passasse, e parecia, até outro dia parecia muito provável que ele iria passar, que assim, o cargo do Belmonte ia aparecer magicamente no site do São Paulo, horas ou um dia, 2 dias depois do golpe. A gente não vai ter como saber mais, porque agora eles vão precisar tentar dar outro golpe para conseguir fazer isso. E a gente vai ficar na vigília, né, Ale? Dando a cara a tapa. E dando a cara a tapa. A gente vai seguir aqui falando de jogos como esse e tudo mais, e mostrando que a questão não é só jogador, não é só técnico, passa também pela diretoria, passa pela cúpula do clube. Todo mundo é responsável. Uns mais, outros menos, uns diretamente, outros indiretamente. Mas os indiretamente não são tão indiretamente assim. Essa que é a questão. Então, infelizmente, o jogo de hoje é um reflexo disso tudo. E é difícil tirar de contexto. A gente tem uma administração muito amadora, que escolheu um técnico, e de novo, a gente falou isso na live agora, recente, a última live, que não é que a gente queira que o Rogério saia, não. A gente não concorda com a vinda dele, não era a vinda mais inteligente. Você não traz um técnico quando você não tem um elenco que tem ali a cara do técnico, ainda mais um técnico que não mostrou trabalhos tão consistentes assim, com elencos adversos, que é o caso do Rogério. Aí você tem um elenco que seria adverso, você contrata o cara, você não tem dinheiro para fazer as devidas correções, você gasta para fazer essas devidas correções e não consegue corrigir tudo, então você sempre tem uma muleta ali. Então, assim, o problema não é o Rogério, o problema é a diretoria. O problema não é o Volpe, o problema é a diretoria. O problema não é o Miranda, o problema é a diretoria. E não quer dizer que a diretoria erre em tudo. Tinha acertado na contratação do Crespo, da maneira como foi escolhido, da maneira como foi feita ali a mensuração, do jeito que conversava com o técnico antecessor, poderia se aproveitar ali um legado quando você não tinha tanto tempo assim para treinar, foi um acerto. A maneira como o Crespo foi embora foi tão errado quanto a Aguirre, foi tão errado quanto possivelmente seja o Rogério em breve, tudo muito aponta para isso, mas assim, Aguirre, Diniz, todas essas pessoas, elas foram analisadas pela paixão da torcida. E aí até eu cito um exemplo. Silvinho no Corinthians. Não sei se é bom, não sei se é ruim. Sei que a torcida fez a pressão necessária para o cara sair. Eu tenho absoluta certeza, Ale. Se o Diniz
fosse técnico de São Paulo com torcida, talvez não tivesse ficado tanto tempo no cargo. Então tem coisas que funcionaram a favor do Diniz. Nem sei se o trabalho dele seria melhor ou pior, se sofreria mais ou não. Eu não sei se Diniz é bom. Sei que fez um bom trabalho, mas isso tudo atrapalha. Então, São Paulo vive nessa berlinda, Rogério agora vai sofrer pressão, tem jogos difíceis pela frente, tanto no Paulista quanto no começo de Brasileiro. Muito difícil. 7 primeiras rodadas de Brasileiro, muito difíceis. Então a gente vai ver aí como que o São Paulo se comportará, e eu preciso liberar você também, porque o Anotações precisa sair, né? Nenhuma novidade da coletiva do Rogério não, você tem recebido ainda nada, então, nem no ainda YouTube. Nada, o que é um pouco preocupante. Peraí, acabou de sair um tweet da Aline Fanelli, faz 9 segundos. Jogos do São Paulo fora de casa são com coletiva gravada. A gravação terminou há cerca de 25 minutos e o ônibus deixou o estádio logo em seguida. Em breve estará no YouTube. Então, vamos ver aqui. Por enquanto ainda nada. Deve estar para sair. Então, nós temos aqui uma situação em que até 1h não subiram com a coletiva ainda. Então, fica tudo essa coisa aí, principalmente para saber por que Igor Gomes saiu, por que Igor Gomes entrou e saiu, porque Igor Gomes não entrou mal, se ele saiu sem nenhum problema físico, mais um erro ali de avaliação do Rogério. Se ele saiu por alguma coisa, então é porque saiu, tinha que sair mesmo. E aí a gente vai ver para a próxima partida, a gente volta ainda aqui no canal, mas se quiser saber mais coisas, o Alexandre Guitart vai estar lá amanhã com anotações, amanhã cedinho, né? Amanhã que é hoje. Amanhã vai cair, vai virar. O Ale sai daqui para 6h30, 7 horas, vai estar na caixa postal dos apoiadores a edição de hoje. Então não perca, quem não assina ainda, qual que é o endereço? Olha, é apoia-se. apoia.se/anotacois. Anotações sem cedilha e tio. Exato. Então, quem quiser pode assinar, vai receber esse trabalho maravilhoso. É como receber no jornal apenas do São Paulo. É exatamente isso. Eu ainda estou devendo uma assinatura. Amanhã eu vou para Guarulhos e já vou fazer da minha mãe. Apesar desse resultado, né? Porque é isso, tem que investir, tem que entender. Minha mãe estava lá, sintonizada na HBO Max para assistir o jogo e deve estar bem chateada nesse momento. Podemos encerrar então, Ale? É isso. Depois eu volto com o Gabriel, que está no trânsito de volta, já estava pensando em ir para Campina Grande, porque o Gabriel não tem, né, os miolos no lugar, ele vai para onde o São Paulo está, né? O artista vai onde o povo está, o Gabriel vai onde São Paulo está, né? Esse artista aí da análise do futebol, porque é um apaixonado, né? Não mede esforços para acompanhar o time, e ainda tem gente que fala que ele é desinteressado. O cara não come, o cara não janta, o cara não dorme. Olha, eu vou falar, ele falou, vou ver e aviso se ele ia ou não para Campina. Obviamente que ele não avisou, porque ele está mal-humorado, ele não fala nem comigo. É sério, gente, eu só consigo falar por ele por mensagens de Twitter. Esse é o Gabriel. Ai, é o fim. Estou explanando a vida de Gabriel Perecini, é isso. Ale, vamos encerrando para aqui. O jogo foi esse desastre, o São Paulo está nessa situação, mas deixa a curtida aí embaixo, que a curtida pelo menos ajuda a fazer esse trabalho aqui, a ele chegar a mais pessoas. A curtida é importante, sim. Então, bora curtir, bora compartilhar e vamos discutir mais qualquer coisa. Deixa aí nos comentários a sua opinião e a gente volta com mais vídeos logo menos, e assim que o Gabriel voltar, a gente volta com mais também, para ele falar as impressões dele de campo, que estava lá ali, né, vivendo essa aventura. A gente vai ficando por aqui, um abração para todo mundo e vamos São Paulo.